Recentemente, no server japonês, a gente ganhou a mais nova serva de Dia dos Namorados, a Andrômeda. Ela é uma Rider Quick AoE que é meio esquisita porque ela é focada em ser um tanque. Eu vou explicar o kit dela pra vocês. De status, ela tem 10k de ataque, o que é bem baixo para um 5 estrelas, isso aqui tá no nível de um 4 estrelas, mas em compensação ela tem 15k de HP, o que é ótimo pra ela porque, na prática, ela quer ser um tanque. O ganho de NP dela é ótimo por ter um ganho base alto e também ter ótimos hit counts nas cartas dela, além de também ter um deck Double Quick Double Arts, o que ajuda ainda mais ela nesse playstyle de querer ficar spamando o NP dela, que a gente vai falar daqui a pouco. Infelizmente ela não tem a melhor sinergia com a Skad Ruler por ter só uma carta Buster, mas o deck até que complementa bem o que ela quer fazer. A primeira skill dela, ela quando usa skill ganha 15 estrelas, também gera 15 estrelas por turno por 3 turnos, tem um damage cut de 1000 de dano por 3 turnos e carrega a barra de NP dela em 30%. Essa aqui é uma skill ótima para ela, porque já que ela é uma Rider, a absorção de estrelas base dela é muito alta. A Rider tem a maior absorção de estrelas de todas as classes. O fato dela conseguir gerar as estrelas que ela mesma precisa, tanto para dano quanto para aumentar o ganho de NP dela, seja suprido por essa skill, tanto na hora que você usa a skill quanto nos turnos subsequentes. Então é uma skill ótima para ela. O fato também de ser um damage cut por turno complementa ainda melhor o playstyle dela, em conjunto também com o NP dela, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Essa skill aqui é ótima para ela. A segunda skill dela é um taunt por 3 turnos, que também dá um Guts de uma vez por 3 turnos e também dá esse buff de relógio para ela, que toda vez que ela toma um ataque durante os 3 turnos, ela carrega a barra de NP dela em 10% e aumenta o dano crítico dela em 10% por 3 turnos. Ou seja, se em um turno ela tomar 3 hits, o que vai ser o normal, já que ela tem um taunt, ela vai carregar por turno 30% da barra de NP dela e aumentar o dano crítico dela em 30% por 3 turnos. A parte de ganhar 10% de NP por hit que ela tomar é ótimo para ela, complementa ainda mais esse playstyle dela de querer ficar spamando o NP dela, mas eu acho que a parte de dano crítico é muito pouco para um efeito que você tem que tomar o dano para ativar. O padrão de ataque dos inimigos do jogo é 3 ações por turno, então no máximo, na maioria das vezes, ela só vai conseguir acumular 30% de dano de crítico por 3 turnos, o que totaliza em 90% de dano crítico, que não é pouca coisa. 90% de dano crítico é bastante coisa, só que por mais que você precisa tomar 9 hits para conseguir alcançar esse valor, eu acho que é meio baixo, ainda mais que já que ela não tem um ataque bom, isso aqui acaba diminuindo bastante o dano que ela poderia ter como um DPS crítico. Acho que se isso aqui fosse 20%, ia ser um pouco alto, mas ia compensar o fato do ataque dela já ser baixo. Mas no geral, é uma skill boa. A outra comparação de Rider Tank 5 estrelas que a gente tem é o Constantino, e só pelo fato dela ter essa skill, um taunt por 3 turnos, ela já ganha do Constantino em questão de ser um tanque, na minha opinião, né? Mas a gente vai falar do Constantino em outro vídeo, eu vou comparar os dois na tier list de Rider. E agora, a terceira skill dela é uma skill ofensiva ótima. Ela ganha 30% de Quick Arts e dano de NP por 3 turnos com 6 turnos de cooldown. É uma skill bem básica, não tem muito o que falar dela, mas é uma ótima skill ofensiva por combinar 3 tipos de dano diferentes com valores bons de 30% e ter um uptime bom. De passiva, ela tem 11% de Quick, o que é ótimo pra ela. Ela tem uma passiva exclusiva dela, que ela aumenta 10% de ataque dela por 3 turnos quando o Guts dela ativa. É uma passiva engraçada, mas eu acho péssimo, porque o Guts dela é só uma vez por 3 turnos e com 6 turnos de cooldown, então isso aqui tem um uptime péssimo. E o fato dela precisar morrer pra ativar 10% de ataque só por 3 turnos é valor muito baixo, que nem o próprio dano crítico da segunda skill. Obviamente, dá pra pegar Guts de outros suportes, como as Clappers, só que, tipo, o valor disso aqui é muito baixo pra ser um efeito que vale a pena você jogar em volta. E também ela carrega 5% da barra de NP dela por turno quando ela tá em um campo de água. As passivas são padrões, a única coisa realmente boa dela é o 11% de Quick, fora isso, tudo passável. Vale mencionar também que ela tem um append contra Berserker, mas como a maioria dos 5 estrelas limitados, eu recomendo mais o append de bateria dela, ainda mais que a bateria dela é só 30%, então isso aqui ajuda ela a ter 50%, mas vale mencionar que é um append contra Berserker. E agora o NP dela é um NP Quick AoE de 6 hits, então ela consegue lupar com bastantes aspas. Como a maioria dos Riders Quick AoE, o looping não é tão bom assim, dá pra você forçar
compensar, eu acho. Mas em questão de dano, ela perde pro Aquiles, não que o Aquiles também seja um looper bom, ele também é bem ruinzinho nisso, mas em questão de dano ela perde pra ele porque o Aquiles tem um upgrade de NP. Mas o foco desse NP em si não é tanto assim o dano, porque ela sela as skills dos inimigos por um turno, o que é bom pra ela porque o fato deles terem as skills seladas quer dizer que todas as ações que eles forem dar no turno vão ser ataques, então eles vão atacar ela, que funciona bem com a segunda skill dela porque vai aumentar ainda mais a carga de NP dela e o dano crítico dela. Então o fato de ter uma skill seal no NP é ótimo pra ela, apesar de ser só por um turno. O efeito mais importante é que aumenta a defesa dela em 50% por um turno, por isso que ela quer ficar spamando o NP dela. Tudo bem que é só por um turno, mas é um valor bem alto, ainda mais em conjunto com o damage cut da primeira skill dela. E também tem um efeito de reduzir a defesa dos inimigos de 20 a 40% por 3 turnos antes do NP dar dano. Só que aumenta um pouquinho o dano dela, faz com que você consiga estacar isso, então já que em boss fight ela vai conseguir ficar lupando o NP dela facilmente, isso aqui ajuda bastante o dano dela. Mas se o inimigo for imune a debuffs, isso aqui não vai poder contar tanto assim com isso para aumentar o dano dela. Mas é algo que nem todo boss tem imunidade a debuff, então é algo que vale mencionar, que aumenta um pouquinho o dano dela. No geral, a Andrômeda é bem simples, apesar de ser um tanque. Eu não sei se ela é tão forte assim, ainda tá muito cedo para poder julgar ela. Eu acho que os valores da segunda skill dela são meio baixos para compensar o ataque baixo dela. Eu acho ela decente em questão de ser um tanque. Eu acho que ela faz esse papel um pouco melhor do que o Constantino, mas em contrapartida eu acho o kit do Constantino bem mais interessante do que o dela. Eu acho que dá para fazer bem mais coisas com ele do que ela. Então, de novo, acho ela ok em questão de visual, eu amei ela, mas eu imagino que não vai ser um servo que a gente vai ver muito por aí depois que acabar o lançamento dela, né? Acho que ela vai ser só mais um daqueles servos 5 estrelas que a gente ganha do ano que todo mundo vai esquecer que lançou. Então ela parece ser decente, mas nada assim fora do padrão. O fato também dela ser um tanque e a única skill de hard defense dela, tipo um Guts, Evade e Invencibilidade, ser só um Guts de uma vez por 3 turnos, faz com que ela seja um pouquinho desconfortável de usar, porque aí você vai ter que contar muito no loop do NP dela para conseguir ficar com uptime bom no 50% de defesa dela, mas não é como se ela fosse frágil, longe disso. É só que não é todo mundo que vai querer usar ela por só ter isso de defesa. Agora, outro tanque Rider que vale mencionar é o George, o nosso querido Rider 2 estrelas, que também é um tanque decente, que tem a primeira skill dele, é uma das melhores skills de defesa do jogo, que é um taunt por 3 turnos, e aumenta a defesa dele em 40% por 3 turnos, com 5 turnos de cooldown. Além disso, ele tem um Guts de uma vez em 5 turnos, com 7 turnos de cooldown, que é um uptime melhor do que o da Andrômeda, e ele é 2 estrelas, ou seja, ele é bem mais barato de usar do que ela. Então, tipo, ele não vai ter nem perto do dano que ela pode ter. Acho que a ideia dela é ser um main DPS mais safe de usar, você não tem tanto risco assim usando ela, ainda mais pra ela ter 2 cartas artes, acho que dá pra usar bem ela com a Castória. Mas fora isso, ela não é tão impressionante assim. Mas como dito, tá muito cedo pra julgar ela. Essas são minhas primeiras impressões, parece decente, não tão impressionante assim. Provavelmente a maioria das pessoas vão esquecer que ela existe daqui a alguns meses. Mas fala aí nos comentários o que vocês acharam dela. De novo, visualmente eu amei ela, ainda mais essa segunda versão dela. E boa sorte aí pra quem for tentar pegar ela. E só falando que eu vou tentar adiantar o mais rápido possível a próxima tier list, que vai ser a dos Lancers. Mas até a próxima então.